Paz do Senhor, queridos. A gente vai daqui a pouco começar aqui mais uma meditação da Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. E convido aí que a gente tem alguma certa dificuldade de mexer com essa tecnologia. A gente está aí convidando os irmãos a participarem à distância mesmo dessa meditação da Palavra de Deus. Amém? Ok, amados, tenho visto que tem alguns irmãos que já estão entrando na live, então eu creio que já está começando hoje o tempo certo de começar já a nossa meditação do dia de hoje. Amém? A paz do Senhor para todo mundo, morrendo de saudade de vocês, de ver o rostinho de cada um, de dar um abraço, de dar um ósculo santo, de podermos estarmos juntos em comunhão, louvando o nome do Senhor e aprendendo juntos, né, na presença do Pai. Mas a prova é Deus que a gente passe esse momento de quarentena em casa, e eu tenho certeza que Deus tem tratado da vida, das nossas vidas por completo, em todos os aspectos durante esse período, né, esse momento que nós estamos em casa. Creio que houve um tempo de restauração, de nova comunhão, um tempo de reflexão, enfim. Certo é a palavra de Deus que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então convido você a fechar seus olhos, inclinar sua cabeça onde você está mesmo. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus o Cristo, Senhor, peço perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, das minhas faltas. Perdoa, Senhor meu Deus, nossas, Senhor, iniquidades. Perdoa nossas prevaricações. Lança, Senhor Deus, eu te peço, no mar do esquecimento, Senhor, nossas faltas e nossas falhas contra a tua santidade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, teu Filho único, Senhor. E ao meditar na tua palavra, vem nos dar entendimento da Sagrada Escritura, venha nos direcionar para ti, querido Espírito Santo. Venha presidir não somente esta aula, mas preside o nosso entendimento da tua palavra e nos leva, Senhor, rendidos ao pé da cruz. Que nosso entendimento da tua palavra venha produzir em nossos corações temor ao teu santo nome, fervor de nossa vida espiritual, uma vontade maior de te conhecer, Senhor, uma intensa vontade de fazer teu querer e tua vontade. Que o Senhor venha moldar nossas vidas e trabalhar em nossas vidas nesta parte da manhã, em nome de Jesus Cristo. Querido Espírito Santo, conduza, Senhor, nosso entendimento e esta aula, e venha glorificar o teu nome sobre nossas vidas deste modo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te amamos muito, querido Espírito de Deus. Realiza esta obra, Senhor, a todos que estiverem ao alcance desta voz, a cada casa, Senhor Deus, não somente agora, mas posteriormente também. Haja a paz do Senhor, a tua graça e a tua bênção sendo manifestada em cada lar, no nome de Jesus Cristo Nazareno, teu ungido, ó Rei, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Amém. Que bom, queridos, que bom. A nossa escola é bíblica e, portanto, por ser uma escola bíblica, nós vamos aprender a Bíblia, com a ajuda, é claro, da revista da Escola Dominical, mas como a aula é baseada no texto bíblico, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, poucos versículos, versículos 31 ao 33, a Rafaela está aqui comendo a palavra de Deus, mandou uma saudação para os irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 33. Mateus capítulo 13, versículo 31 até o 33. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos.
Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém? Por causa do tempo, hoje nós vamos somente se ater à parábola do grão de mostarda. E aprova Deus, na próxima aula, querendo Deus, a gente entrar na parábola do fermento. Então, revista na mão, nós temos aqui alguma coisa interessante que a revista, que o autor da revista da Escola Dominical tem nos chamado a nossa atenção. Primeira coisa que nós aprendemos hoje, nós vamos aprender hoje, melhor dizendo, é que os fariseus e os discípulos de Cristo Jesus, os fariseus e também os discípulos de Jesus, não tinham sequer uma ideia da grandeza do reino de Deus que estava sendo implementado através do ministério de Cristo. Essa que é a grande verdade. A segunda coisa que nós vamos aprender na lição de hoje é que a plantação de Jeová, que sou eu e é você, essa plantação de Jeová parece frágil e pequena, mas no final ela vai ser gloriosa e vitoriosa em nome de Jesus Cristo. Se alegre nesta manhã, você faz parte dessa plantação. Amém? Revista na mão, acompanha aí comigo. Introdução. Poderíamos chamar esta lição de pequenos inícios e grandes resultados. Pequenos inícios e grandes resultados. As parábolas emparelhadas do grão de mostarda e do fermento parecem ser ambas destinadas a ilustrar o crescimento futuro e a influência do reino. Uma fala do seu crescimento extenso e visível, a outra da mudança espiritual intensa. Mas a questão que permanece é se Jesus está olhando para a parábola do grão de mostarda no aspecto do vitorioso destino final do seu reino, ou simplesmente para o crescimento e visível influência espiritual do evangelho da história. Esse comentário que fez foi o Paul Reinhardt, ou algo parecido com isso. Bom, o grão de mostarda, ali na página 29, no item número 1, o grão de mostarda. Jesus, ele introduz a sessão com uma interrogação. Jesus, ele começa a explicar as verdades do reino de Deus com uma pergunta. É uma figura retórica que Jesus utilizava, era um processo que Jesus sempre falava de começar com uma pergunta, né? Jesus introduz a sessão com uma interrogação. Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representará? Só então Jesus começa a comparação com o grão de mostarda. O grão de mostarda, por que Jesus Cristo usou como exemplo do reino de Deus o grão de mostarda? Primeiro vamos falar desse grãozinho aí, dessa mostarda. Essa mostarda aqui era provavelmente a mostarda preta. Existia a mostarda de cor normal, a mostarda cor amarela e a mostarda preta. E a semente que era a menorzinha dessas 3 categorias de mostarda utilizada pelo povo na época de Jesus era a mostarda preta. Então, bem provavelmente que o Senhor Jesus Cristo, por causa do tamanho da semente, estava utilizando como referência para essa parábola a mostarda preta. Era a menor semente conhecida pelo povo da época. E também era a que produzia a árvore mais alta. A semente da mostarda amarela era um pouquinho maior e produzia uma árvore até 3 metros de altura. E essa mostarda preta, a semente era menor e produzia uma árvore maior, que poderia atingir 5 metros de altura. Para você ter uma ideia de qual era o tamanho desse grão de mostarda, o grão de mostarda era o tamanho de uma esfera da caneta Bic. Essa caneta aqui, ó. Se você pegar uma caneta Bic na sua casa, dá para ver direitinho? Não dá, né? Não vai dar para ver. Você vai ver que tem uma bolinha. Essa aqui é uma esfera de tungstênio. Essa esfera ela mede 2 milímetros aproximadamente. O grão de mostarda tem o tamanho da pontinha da caneta Bic. É muito pequeno, gente, é muito pequeno. Jesus utilizou esse recurso, então. O que acontece, então? Jesus, ele utilizou como exemplo do crescimento do reino de Deus, o grão de mostarda. Uma menor semente, produz uma árvore muito grande, alcançava até 5 metros de altura. Também utilizou essa semente pequenininha porque o crescimento gigantesco, comparado com o início pequeno,
Era a mesma coisa que você comparar o tamanho de uma árvore adulta, já formada, no caso a mostardeira, com o tamanho da semente que produziu a mostardeira. Assim também é o reino de Deus. Parece pequeno e o final é glorioso, é gigantesco e é eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Revista na mão, continuamos a leitura. Ao observarmos o quanto os fariseus menosprezavam a Jesus e sua mensagem, fica evidente que nem eles e nem mesmo os discípulos tinham dimensão do que ali, através do ministério de Jesus Cristo, estava se iniciando. Hoje, sabemos que a vida de Cristo foi um divisor de águas na história. Sabemos que milhões de pessoas afirmam serem seguidores de Jesus. Mas o fato que no ministério terreno de Jesus não se podia visualizar tal grandeza. Esta parábola, segundo Lade, ilustra a verdade de que o reino, que um dia será como uma grande árvore, já se encontra presente no mundo de forma frágil e insignificante. Assim também o reino de Deus parece ser frágil, parece ser insignificante, mas o final é glorioso. Na continuação da revista, a semente de mostarda, ainda que na realidade não seja a menor das sementes conhecidas, constitui-se uma ilustração proverbial de pequenez. O grão de mostarda que Jesus tinha em mente na sua parábola era provavelmente a mostarda preta, uma árvore que cresce até uma altura aproximadamente de 5 metros. Entre os rabinos, essa expressão, um grão de mostarda, era uma expressão comum para qualquer coisa muito pequena. Então Jesus utilizou uma semente conhecida e uma expressão conhecida para explicar os mistérios do reino de Deus. Sempre Jesus faz isso, sempre. Jesus parte daquilo que é normal e comum ao povo de Deus para explicar as coisas do céu. Ele parte daquilo que é conhecido para explicar aquilo que ainda é desconhecido. Ele usa coisas terrenais para revelar para a gente verdades espirituais e celestiais. Isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso, amém? Revista na mão ainda, a mostardeira poderia ser vista perto e longe, erguendo-se sobre galhos levemente no ar. Os pássaros esvoaçavam de galho em galho e chirriavam entre as folhagens. Era uma verdadeira maravilha que uma árvore bastante grande, como a mostardeira, para que as aves repousassem seus ramos, pudesse sair de uma tão pequena semente. Uma árvore tão útil, uma árvore tão grande, tão frondosa, tão bonita de se ver, saindo de uma pequena semente, no máximo de 2 milímetros de diâmetro, aproximadamente. Agora, essa expressão aves do céu que nós vamos encontrar aqui na parábola de Deus, na palavra de Deus, na parábola do grão de mostarda, em Mateus 13, você está com a Bíblia aberta ainda? Lá no versículo 32, diz assim: o qual realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Novamente o Senhor Jesus Cristo parte de uma coisa conhecida pelo povo da época para explicar uma coisa desconhecida. Essa parte das aves do céu se abrigar em galhos de árvore não era uma coisa desconhecida para o povo judeu da época, de modo nenhum. Se você abrir comigo a sua Bíblia, abre por gentileza em Ezequiel, melhor dizendo, em Daniel capítulo 4. Nós vamos ler alguns poucos versículos em Daniel capítulo 4, e você vai perceber que essa figura de linguagem de árvore grande e aves sendo abrigadas nos galhos das árvores grandes não era uma figura de linguagem nova. Jesus, na verdade, não inovou a falar de aves dos céus sendo abrigadas em tronco de árvores frondosas. Não, Jesus não inovou. Ele usou uma passagem já conhecida do povo de Deus para explicar uma coisa tremenda. Eles precisavam talvez ser relembrados de algumas coisas. E olha só que interessante. Em Daniel capítulo 4, versículo 11, diz assim: é a visão, um sonho que Nabucodonosor teve e que chamou Daniel, que estava ali como um servo, como escravo, ali na Babilônia, a serviço de Nabucodonosor. Diz Daniel capítulo 4, versículo 11. E esse sonho que Nabucodonosor teve, ele chamou Daniel para dar explicação desse sonho. E diz assim:
a partir do versículo 10. Eis, pois, as visões da minha cabeça, disse Nabucodonosor. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Versículo 11. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Versículo 12. E a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Agora, versículo 14. Versículo 13. Estando vendo isso nas visões na minha cabeça, estando eu na minha cabeça, eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai seu fruto, afugente os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. E pulando agora para o versículo 20 de Daniel 4, versículo 20, você vai ver aí a continuação. Nabucodonosor fala o sonho, Daniel interpreta o sonho, a partir aqui do versículo 18, e Daniel fala para Nabucodonosor, no versículo 20, a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, versículo 21, Daniel 4, 21, cujas folhas eram formosas, seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. Versículo 22, és tu, ó rei Nabucodonosor, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E Nabucodonosor, no momento de insanidade humana, ele passeando no palácio dele, ele quis se engrandecer pelo grande país que ele tinha, Babilônia, que dominava toda a região, e todas as nações que estavam ao redor da Babilônia vinham procurar abrigo e proteção e alimento ali de Nabucodonosor, de Babilônia. E ele, se ufanando disso, se orgulhando disso, foi castigado por Deus. Veio uma insanidade animalesca sobre a vida de Nabucodonosor. E acabou indo para os campos, pastando como se fosse um animal. E acabou perdendo o juízo, e por 7 anos ele ficou assim castigado. E a Bíblia fala que o reino de Nabucodonosor é como se fosse essa grande árvore em cujas as aves procuravam abrigo. Então as nações procuravam abrigo debaixo do poderio de Nabucodonosor. Mais para frente, o Senhor Jesus Cristo também fala, o Senhor Deus no Antigo Testamento fala de aves sendo abrigados debaixo de galhos fortes de árvores. Lá em Ezequiel capítulo 31, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 31, diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 31, versículos 5 e 6. Ezequiel 31, 5 e 6, diz assim. Aqui está falando agora de Faraó, rei do Egito, que fez que cometeu o mesmo erro que Nabucodonosor. Se ufanou, se orgulhou, se ensoberbeceu, por ser um país forte no Egito, e que todas as nações ao redor buscavam abrigo, alimento, proteção ali do Egito. E Ezequiel capítulo 35, capítulo 31, versículo 5 em diante diz assim: por isso se elevou a sua estatura sobre todas as aves do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alugaram suas varas por causa das muitas águas quando brotava. Versículo 6, todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Agora o versículo 12 e 13. E estrangeiros dos mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo-ão. Cairão seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. E agora versículo 13, todas as aves do céu habitarão sobre tua ruína, e todos os animais do campo se acolherão com seus renovos. Isso aí foi uma profecia de Ezequiel contra o faraó, rei do Egito, porque sobreviveu o coração dele contra o povo de Deus. E o Egito não seria mais uma nação tão forte, tão poderosa,
em que todas as outras nações mais fracas se abrigariam debaixo, como os aves do céu se abrigam debaixo do ramo de árvore. E o que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que essa linguagem de árvores grandes e fortes, galhos firmes e frondosos, e aves do céu se abrigando, não era uma linguagem nova. O povo do Novo Testamento conhecia isso. O povo de Cristo Jesus, quando Cristo Jesus estava na terra, em seu ministério terrenal, sabia disso. Os fariseus sabiam disso, os discípulos de Cristo sabiam dessas passagens bíblicas. O judeu era instruído nos profetas desde sua criancice. Então o que acontece? Essa forma de linguagem, de que aves dos céus iam procurar abrigo debaixo de uma árvore, de galhos fortes da árvore, foi a linguagem utilizada por Cristo Jesus para dar exemplo para você que precisa de uma proteção. É no reino de Deus que você vai ter essa proteção. Aleluia! Você que precisa de uma provisão para a sua vida, é no reino de Deus que você vai ter a provisão certa para a sua vida. Você que precisa estar seguramente protegido por um reino mais forte, é o reino de Deus na sua vida que vai trazer a sua proteção que você precisa, vamos dizer assim, a proteção para o seu lar, para a sua casa, para a sua saúde. Nós estamos fazendo todo o esforço possível para sair dessa quarentena, sem que nossos entes queridos, conhecidos e amigos sejam contaminados com esse vírus e venham a perecer. Estamos fazendo o máximo possível para isso. Muitos estão indo trabalhar de uma maneira muito precária em seus serviços, abrindo lojas de uma maneira muito precária. Muitos estão se resguardando, usando protetor, máscara, ou passando um gel, álcool em gel, ou ficando em casa se resguardando. Isso é bom. Mas, queridos, acima de tudo, a proteção para a sua vida é ser participante do reino de Deus. É ser participante do reino de Deus. E você pode pensar, mas o reino de Deus é poderoso para me proteger? É sim. Se você pegar o tamanho da semente da mostarda, eu vou falar, essa semente de mostarda é muito pequenininha. Ela não é capaz de me dar a provisão do que eu preciso. Ela não é capaz de dar a sombra que eu estou procurando. Ela não é capaz de me proteger da chuva, das intempéries, dos raios, das trovoadas, das tempestades. Ela não é capaz de dar provisão e nem proteção para a minha vida, porque você está olhando para a semente. Mas Jesus falou assim, para de olhar para a semente, olha agora para a árvore cresceu, o reino de Deus já foi implementado na sua vida, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus é Jesus Cristo morando dentro do seu coração, e Ele é poderoso para te dar proteção, provisão para a sua vida, para a minha vida, para aquele que confia nele. Você tem que participar agora do reino de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E é esse o sentido da parábola. Jesus foi desprezado. Os fariseus olhavam para ele e pensavam, era apenas um carpinteiro, mas um marceneiro que quer dar uma de sábio, de rabino, quer dar uma de escriba, quer dar uma de intérprete da lei. Era desprezado pelos homens sábios daquela época. Os discípulos não tinham noção da grandeza do reino de Deus. Não tinha ideia de quão grande o reino de Deus toma uma proporção tão imensa, tão forte. Jesus Cristo exemplificou a Ele mesmo e o reino deles como um grãozinho de mostarda. E convidou você, e convida a mim, convida todo mundo, todo homem, toda mulher, toda pessoa de toda época a parar de olhar para o grão de mostarda e olhar para uma planta crescida. Ela é capaz de dar proteção para a sua vida, ela é capaz de conceder aquilo que você precisa para você e para a sua família. Este é o reino de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É para Ele que você tem que correr, para Jesus Cristo. É a Ele que você tem que dar. É para Ele que você tem que ir, para a pessoa ressurreta do Messias, Jesus Cristo. Porque se esse reino, ainda que seja invisível aos seus olhos, mas está implementado aqui na terra, se ele vai ter uma proporção gigantesca e gloriosa ainda durante o ministério da igreja, ainda aqui nessa terra, imagina o quão grande vai ser, e quão glorioso vai ser o reino de 1000 anos de Jesus Cristo na terra, depois da vinda dele. Aleluia.
E você tem que fazer de tudo para participar desses dois reinados. Esse que está sendo agora, pertencer ao reino de Deus aqui e agora. O reino de Deus é agora. Aleluia, aleluia. A oração mais feita no mundo inteiro é a oração de um Pai Nosso. Venha o teu reino e faça-se tua vontade. Venha o teu reino diariamente sobre a sua vida, querido, querida, irmão, irmã, amado, amada. Venha o reino do Senhor todo dia na sua vida, porque um dia Jesus Cristo vai voltar para implementar o reino milenial dele e vai pertencer ao reino milenial dele quem viveu o reino dele agora, nessa época, 2020, neste dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor. É isso que o Senhor nos convida, a estarmos indo em direção ao reino de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Revista na mão. Já estou finalizando. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O povo judeu esperava o advento do Messias. Estou na página 29, querido. O povo judeu esperava o advento do Messias como algo glorioso. Não lhes parecia provável que o pequeno movimento de Jesus e seus seguidores constituísse o reino de Deus que exerceria domínio sobre o mundo inteiro. Com essa parábola, Jesus mostra a eles que a semente do reino, nele e em seus seguidores, apesar de pequena, é plantio de Deus e ninguém pode destruí-la. Seu crescimento é certo e seu resultado poderoso, pois o reino consiste em abrigo para todas as nações. O que é simbolizado pelas aves se aninhando na árvore. Jesus usou o termo árvore porque já havia ilustrações veterotestamentárias comparando o reino a uma árvore, como uma passagem em Ezequiel 17, 22 e 23. E vamos dessa passagem finalizar com ela, essa parte da escola bíblica dominical. Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 e 23. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 e 23. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos. Eita Deus! E dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as aves do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e eu fiz. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Espero que tenha tido de algo de compreensão para a sua vida, de alento para a sua alma, que incentive você a viver o reino de Deus, a buscar o reino de Deus, a participar mais ativamente das coisas e dos assuntos concernentes ao reino de Deus na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Gostaria de orar por você e pelo seu lar, em nome de Jesus. Se você me der essa permissão, fecha seus olhos e inclina sua cabeça, e assim nós vamos entender que você está permitindo. Aleluias. Robante de bianda labia sobre cubanábias terianda rabia caia. O revalabia shuri miniquiesias tu de cumanubia lavas. O ramanteremene calapia some cumanapia subecaia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, a todos que estiverem ao alcance dessa voz e chega essa voz, chegue também a tua bênção, chegue também a tua proteção, chegue também, Senhor, a implementação do reino de Deus. Aonde chegar esta voz agora, Senhor, o reino das trevas possa ir de marcha ré para fora e o reino do Senhor seja implementado e a tua bênção chegue no lar, no comércio, na vida de cada um que está ouvindo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Venha o teu reino
reino na vida dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos, das tuas servas que ouvem, Senhor, esta live. Venha o teu reino para a glória do teu nome santo. Oh, meu Deus querido, que o Senhor possa, Senhor, Pai amado, fazer revelado o teu reino na vida de cada um, Senhor, Rei da glória. Oh, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha abençoar o lar com saúde, Senhor, com a tua proteção, meu Pai amado, com a provisão, a tua intervenção poderosa nas finanças dos teus filhos que ouvem, Senhor, Rei querido, que haja paz entre os que moram na mesma casa, Senhor, que haja entendimento, Senhor, que haja devoção sincera a ti, Senhor, que haja busca, Senhor, fervorosa dos assuntos do reino do Senhor, Pai querido, para que o teu nome seja glorificado. Faz uma obra tremenda pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, Rei da glória. Afugenta todo o mal, abate as artimanhas do maligno, Senhor, quebra, Senhor meu Deus, todo o jugo com o poder da tua santa unção, para a glória do teu nome que é santo. Faz esta obra acontecer, Paizinho. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo entendimento da tua palavra. Estamos protegidos, abrigados, provisionados, ó Senhor, por pertencermos ao teu reino poderoso. Por isso, Senhor, queremos dar graças a teu nome e glória ao teu nome. Muito obrigado, Pai amoroso, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Rei. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Breve nos veremos. Um grande abraço do irmão Nilson. Que Deus abençoe você e sua vida. Eu não cumprimentei todos os irmãos que estão dando aqui um aceno, que estão dando a mensagem, para não perder o fio da meada do estudo da lição. Mas a todos que estão dando aqui um aceno, um abraço, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.